Mediunidade e os chakras superiores. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa conversa aqui. Você já ouviu falar em mediunidade? Você sabe o que é mediunidade? De fato, você entende o que é isso? Você percebeu em algum momento alguma mudança brusca de pensamentos, de sentimentos, que você percebe que você não estava assim, de repente você mudou? Isso já aconteceu com você? Você que é terapeuta, que trabalha com pessoas, que atende ao público, já sentiu após algum atendimento um cansaço excessivo, bocejamento? Tudo isso, tem a ver com mediunidade, e se você se interessa por esse assunto, se isso já aconteceu com você, então fique aqui nesse vídeo comigo. Eu sou Elizabeth Schallenberger, sou idealizadora do método Chakras na Prática. E este método é um curso online para terapeutas, acupunturistas entenderem mais sobre os chakras. Deixa eu só diminuir a musiquinha aqui. E entender qual é a atuação dos chakras nas nossas vidas e na vida dos nossos pacientes, né? Então, sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aqui. Uma ótima noite para vocês hoje. Então, vamos falar sobre mediunidade, né? Um tema bastante polêmico, eu diria até, complexo, delicado, né? E um tema que eu vejo que há muitas distorções do que é de fato, né? Então é muito legal nós podermos debater, né, sobre esse tema aqui juntos, né, trocar informações sobre o que é mediunidade, tá? Mas assim, a gente vai passando por alguns tópicos antes da gente entrar aí numa definição, né? E depois eu vou fazendo essa correlação da mediunidade com os chakras superiores, tá? Então, se você gosta desse tema de energias, de interações energéticas, fique aqui nesse vídeo comigo. Bem, então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, né? Se você sabe o que é mediunidade? É um termo que eu vejo que a gente precisa muito desmistificar esse termo, né? Por que a gente precisa desmistificar? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia, né, da palavra mediunidade, relacionando ela com algo muito específico, né? E que aqui no Brasil, por exemplo, se relaciona muito com o espiritismo como religião, né? E na verdade, mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra, não tem nada a ver, né? E a gente precisa entender que dentro desse assunto e dentro desse termo não existe, não há nenhuma necessidade de haver misticismo, né? A gente precisa entender uma coisa, é que quando a gente fala em mediunidade, nós estamos falando sobre algo que é inato do ser humano, que é de todos nós somos médiuns, tá? Então não tem essa história de que eu sou médium, você é médium, não. Todos nós somos médiuns. Nós vamos entender melhor isso hoje, né? Entender o quanto que nós temos isso de uma forma natural no nosso corpo e como a gente pode se desenvolver dentro disso, tá? Mas eu vou definir direitinho, vamos seguindo um roteiro aqui para que a gente entenda, mas a primeira questão é desmistificar, desvincular mediunidade de religião, desvincular mediunidade de qualquer assunto muito fechado, né? Não pertence a um grupo, não pertence a um único sistema, não, na verdade já é falado e estudado sobre mediunidade há muito tempo, né, há séculos. Se a gente for historicamente entender, já tinham muitas pessoas que estudavam sobre mediunidade, e além disso existem muitos cientistas sérios, né, que pesquisam de forma séria, de forma voltada para a ciência, né, com aparelhos específicos para entender melhor o que é a mediunidade, né? E também hoje eu quero fazer a correlação com os chakras, tá bom? Bem, então, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós vivemos num mundo multidimensional, né? Então isso é super importante para a gente ter como base, para que aí a gente entenda o que é a mediunidade. Então, o que quer dizer viver num mundo multidimensional? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre mundo, né, sobre o nosso planeta, né, estamos aqui no planeta Terra, a gente precisa entender que existe energia e consciência. Então, tudo que se manifesta de forma energética. Então, essa mesa é energia, esse copo é energia, esse controle é energia, o meu corpo é energia, tudo é energia. Só que a diferença é que a vibração
que acontece nos átomos que compõem algo é que muda se vai ser mais denso ou menos denso, tá? Então, por exemplo, o que faz isso aqui ser material é a densidade, ou seja, é uma redução da velocidade de vibração dos átomos que compõem isso daqui, tá? Isso para a gente começar a entender que tudo que é composto por átomos vibra, tá? Agora, eu falei que tudo no universo ou é energia ou é consciência. E o que é consciência, então? Consciência somos nós, são os seres pensantes, tá? Ou seja, nós somos uma consciência que habita um corpo, que é energia, que se manifesta de forma energética. Então, se eu sou energia, você é energia, essa sala é energia, esses objetos são energias, quer dizer que existem multidimensionais, muitas dimensões energéticas interagindo juntas ao mesmo tempo, tá? Então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É igual você ligar um rádio e você começar a mudar as frequências. Você muda de uma frequência para outra, entra numa rádio em outra, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então nós vivemos num mundo multidimensional, onde existem várias energias, várias dimensões energéticas interagindo umas com as outras ao mesmo tempo, tá? Então isso é uma primeira premissa aí para a gente falar de mediunidade. Que mais? Tudo emite frequências, tudo vibra. Então, as consciências que somos nós, né, que nós pensamos, elas também vibram e elas também emitem uma frequência. O que faz uma consciência emitir uma determinada frequência? É aquilo que ela está pensando que gera um sentimento. Então, aquilo que me faz pensar e sentir é o que determina a minha vibração, a minha frequência vibracional, tá? Eu vibro a partir dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então quer dizer que eu posso ter uma vibração de manhã e uma outra vibração diferente de tarde. Exatamente isso, tá? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Então, como nós vivemos num mundo multidimensional, primeiro que a gente vive interagindo com as energias o tempo todo e segundo que a nossa energia muda o tempo todo também, tá? E isso muitas vezes é uma escolha, né? Agora vamos pensar assim, se eu tenho um determinado pensamento, automaticamente eu vou emitir um tipo de vibração. E eu chego num ambiente onde uma outra pessoa interage comigo tendo os pensamentos e sentimentos dela, e nós vivemos num mundo multidimensional, então isso quer dizer que as energias dela e as minhas começam a se misturar, começam a se envolver. E de alguma forma é possível que eu consiga sentir, perceber as energias de uma outra pessoa sem que ela me diga nada. Então aí a gente já está começando a falar um pouco sobre mediunidade. Daqui a pouco eu vou definir o que é mediunidade, mas para a gente já começar a pensar, né, se faz sentido isso, ok? A sua forma de pensar é o seu sistema de crenças, tá? Então o que quer dizer isso? Os nossos valores pessoais, a nossa cultura, a forma como nós pensamos sobre a vida, isso quer dizer que este é o meu sistema de crenças. Então, eu tenho o meu sistema de crenças, você tem o seu sistema de crenças, cada um que está aqui tem seu próprio sistema de crenças. O sistema de crenças é a forma como a gente interpreta o mundo. É a forma como a gente vê, como a gente enxerga o mundo, tá? Então, se eu olhar para uma imagem, qualquer imagem, eu vou olhar com os meus olhos, com o meu sistema de crenças, e a outra pessoa vai olhar com os olhos dela, com o sistema de crenças dela. Então, a forma como a gente interpreta até mesmo esses assuntos, né? Assunto de mediunidade, de energia, de multidimensionalidade, de vibração, também vai ter a ver com o nosso sistema de crenças. Para algumas pessoas é desconfortável esses assuntos, para outras pessoas é muito normal. Por quê? Porque o sistema de crenças de cada um
é diferente e está tudo bem se esses assuntos são desconfortáveis para você, mas ainda assim você tem interesse porque você sente conexão com isso. Ou seja, poxa, eu vivo isso acontece comigo, então eu quero entender, mas eu sinto um desconforto ao ouvir falar sobre esse assunto. Está tudo bem, porque esses são seus valores e esse é seu sistema de crenças. O nosso sistema de crenças, ele está relacionado à nossa mente, ao nosso cérebro, à forma como nós fomos criados e formou o nosso subconsciente. Mas a nossa consciência não. A nossa consciência, ela não depende de um cérebro humano para pensar e para se manifestar. Porque a nossa consciência é nosso lado mais sutil, que é a nossa alma, que é o nosso lado energético, o nosso lado pensante. É aquela parte nossa que sempre sabe o certo, mas muitas vezes a gente não quer ouvir a nossa consciência, a gente faz assim, ó, a gente vira a cara para nossa consciência. A nossa consciência fala lá no fundinho assim, olha, isso aí você não devia fazer, não é bem assim. Só que a gente acaba não querendo às vezes ouvir a nossa consciência, né? Isso acontece. Mas ainda assim ela está ali. E a nossa consciência, ela é maior do que o nosso cérebro, ela é maior do que o nosso sistema de crenças, tá? Bem, quando a gente fala em mediunidade, não tem como não falar sobre parapsiquismo, porque são coisas muito parecidas. Eu até diria que a mediunidade, ela faz parte do parapsiquismo. Então vamos definir o que é parapsiquismo? Parapsiquismo significa aquilo que vai além dos 5 sentidos, tá? Então, quando eu chego em um ambiente e eu tenho uma sensação, por exemplo, de medo, vou pegar isso como exemplo. Essa sensação de medo ao chegar em um lugar, muitas vezes ela é uma leitura da energia daquele ambiente. E isso é parapsiquismo. Todos nós temos parapsiquismo, tá? Isso não é de uma pessoa ou de outra. Isso não é nada específico de cada pessoa, não. Parapsiquismo é de todo ser, inclusive dos animais. Os animais também têm parapsiquismo, tá? O parapsiquismo, dentro do parapsiquismo, existem vários fenômenos, tá? Quais são eles? Por exemplo, a percepção sutil, que é o que eu acabei de falar, é a leitura energética de uma pessoa ou de um ambiente. A cognição é a capacidade que a gente tem de integrar as ideias dentro da nossa consciência e dar um salto, um movimento evolutivo, tá? É mais uma coisa de raciocínio. E a ação. O que seria a ação dentro do parapsiquismo? Por exemplo, eu mandar energia para alguém e essa pessoa melhorar. Eu falar uma coisa para alguém e essa pessoa melhorar. Né? Então, dentro de algumas religiões existe o benzimento, existe o passe, existe o jorei, existe a unção, dependendo da religião. Então, isso seria uma ação parapsíquica, né? A gente poderia dizer assim. Os tratamentos energéticos também são um tipo de ação parapsíquica, por exemplo. Então, dentro do parapsiquismo existem várias nuances. Agora, vamos de fato definir o que é mediunidade, tá? Então, eu trouxe até escrito aqui para ler para vocês e a gente debater isso. Lembrando que a gente precisa desmistificar a mediunidade e desvincular essa palavra de uma religião, tá? Eu sei que dentro da religião espírita se usa muito, mas é inerente de todo ser humano. Então, não importa a religião que você tenha, você é médium em algum nível, tá bom? Então, vamos lá. Mediunidade é a capacidade que nós temos de entrar em contato com energias específicas, tá? Que causam reações específicas em nós, como, por exemplo, pensamentos e sensações físicas. É uma abertura que nós temos que capta informações que estão fora de nós. Então, toda vez que eu capto algo que não é meu e eu sinto no meu corpo, isso é mediunidade, ok? Então, vamos para alguns exemplos. Cheguei num ambiente e senti medo, né? Vou usar o mesmo exemplo de antes. Isso é um tipo de mediunidade. O meu corpo foi capaz de captar a informação energética daquele lugar
e me trazer uma sensação, tá? O que é que pode acontecer também? Uma dor de estômago, a pessoa pode ter uma dor, qualquer sensação física que essa pessoa possa ter, que tenha uma relação com a captação energética que ela fez daquele ambiente, a gente pode definir isso como mediunidade, tá? Então, vou repetir, tá? Mais uma vez, mediunidade é de todos nós. Nós precisamos desmistificar essa palavra e entender que ela faz parte do parapsiquismo. O parapsiquismo são as percepções que vão além dos 5 sentidos. Então, toda vez que a gente capta a informação energética de um lugar, de uma pessoa, de uma situação, isso é um fenômeno de mediunidade. Deu para entender, pessoal? Entenderam o que é mediunidade? E vocês entenderam que todos nós temos um corpo energético, uma consciência que é capaz de captar as energias, então é impossível você dizer para mim que você não tem nenhum nível de mediunidade, né? Por quê? Porque a mediunidade, ela faz parte de todos nós, ela é normal, ela é natural e de uma pessoa para outra, ela vai ter uma manifestação diferente, em níveis diferentes. Tem pessoas que têm mais facilidade para um tipo de captação energética e outras de outro tipo de captação energética. Um amigo meu, por exemplo, ele fala que ele tem a capacidade de sentir aonde a outra pessoa tem dor, né? Então, por exemplo, ele estava conversando comigo e aí eu falei para ele que eu tinha um probleminha, tava tendo um probleminha no estômago, né? Tava com uma dor no estômago. Aí ele falou assim para mim: eu já tinha sentido isso em você. Quando eu comecei a conversar com você e nós estávamos no processo de tratamento ali, ele falou: eu senti no meu estômago, mas eu sabia que a dor no estômago que eu estava sentindo não era minha, eu sabia que ela era sua. Ou seja, ele já identificou o nível de mediunidade dele e onde é que é mais fácil para ele. Ou seja, ele consegue acoplar com as energias de uma outra pessoa e ele tem essa capacidade de conseguir ter essa percepção do que é que está acontecendo ali na outra pessoa. Eu imagino que às vezes você possa estar se perguntando: poxa, mas por que isso não acontece comigo? Isso não parece muito comum, né? Elizabeth está dizendo aí que isso é para todo mundo, mas isso não parece que acontece comigo. Na verdade é assim, gente, por que muitos de nós não desenvolvemos a nossa mediunidade? Porque nós estamos num mundo muito fechado, onde nós estamos bloqueando aquilo que é inerente nosso, né? É como se você tivesse um aparelho. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Vamos pensar que isso daqui fosse um aparelho muito sofisticado e que eu tivesse posse desse aparelho, ele fosse meu, ele estivesse aqui comigo, porém eu não sei usar. Eu não uso, então eu deixo ele de lado, eu fico com preguiça, eu prefiro fazer outras coisas e eu acabo não explorando a grande capacidade que esse aparelho tem. E é assim, o cérebro humano, os neurocientistas dizem que a gente não usa toda a capacidade do nosso cérebro, inclusive parece que a gente usa até uma quantidade bem pequena. Se alguém aqui sabe essa informação de forma mais precisa, coloca nos comentários para nós. Mas o que se diz é que a gente usa muito pouco da capacidade do nosso cérebro, né? Então, pensem o quanto que a gente também usa muito pouco da nossa capacidade parapsíquica. Todos nós temos uma grande capacidade parapsíquica, a gente pode desenvolver isso, mas no fim das contas nós estamos desconectados. Então, se vocês forem pensar, nós estamos desconectados da nossa própria consciência. Nós estamos desconectados da nossa própria intuição. Nós estamos desconectados de muita coisa em nós. E é muito comum que nós possamos estar desconectados, por exemplo, de fenômenos parapsíquicos, de um nível de mediunidade que é nosso, que nos pertence, tá? Mas pode ser que você que esteja aqui assistindo essa live, seja ao vivo, seja live gravada, porque ela fica gravada no YouTube e no Instagram. Pode ser que você esteja pensando: mas isso acontece comigo e eu nunca tinha entendido, né? Isso já aconteceu comigo anos atrás. De, por exemplo, chegar em lugares e sentir muita tontura e não saber o que é que estava acontecendo. Eu achava que era uma coisa física. Hoje eu tenho assim muita, vamos dizer assim, capacidade de entender
o que é físico e o que não é quando eu estou sentindo. Isso não quer dizer também que eu sempre acerte, eu posso errar em algum momento. Eu posso estar tendo, às vezes, uma sensação que eu acho que é energética, mas é física, ou vice-versa. Mas, no geral, eu consigo perceber a diferença. Quando eu sinto uma dor de cabeça que é só uma captação energética ou não. Quando eu sinto uma tontura que é só uma captação energética ou não. Porque muitas vezes isso é uma leitura energética que a gente faz e não é físico, não é nosso. Né? E a gente precisa se desenvolver nesse aspecto para que nós pararmos, né, de sermos influenciados por energias que não são nossas e muitas vezes ficar sofrendo com energias que não são nossas, que a gente captou, que acoplou no nosso corpo energético, e a gente não precisa disso, na verdade. A gente não precisa ficar sofrendo. Eu acho, assim, minha opinião, a gente precisa estudar, a gente precisa entender e a gente precisa saber lidar com a nossa própria capacidade mediúnica, né? Não é verdade? Não é muito mais fácil quando você entende uma coisa e aí você sabe lidar com aquilo e aí você sabe realmente usar aquilo adequadamente, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com questões emocionais de tanto que elas estão fazendo leituras energéticas e absorvendo tudo aquilo no corpo delas. Eu falei sobre isso com uma senhora faz poucos dias atrás, mais ou menos umas 2 semanas. Ela veio aqui, nós começamos a conversar e aí ela falou assim, eu tô sentindo um cansaço que não é meu, mas tanto cansaço que eu não tô parando em pé. E aí ela veio porque ela queria fazer reiki, né? E aí a gente fez reiki, né? Eu fiz lá uma harmonização energética com ela. E aí a gente começou a conversar, né? E aí eu falei pra ela assim, não vou citar o nome dela, né? Dona Senhora, eu falei, você, por acaso, tem um nível de empatia muito elevado, assim? As pessoas gostam muito de ficar perto de você, de conversar, de pedir conselhos, e você fica ali dando, assim, muita abertura, se preocupa muito com as pessoas, fica ali pensando nas pessoas. Ela, inclusive, eu percebo que eu saio de casa, encontro com pessoas e chego acabada em casa. Ela falou isso. Eu falei, então, não tem nada de errado nisso. Isso é muito bom. Todos nós temos isso, né? Essa capacidade de captação energética. Está tudo bem. O que a senhora não pode é ficar com tudo isso aí no seu corpo. Isso é que tá te fazendo mal, isso é que tá te dando esse cansado. Então vamos conversar sobre isso? E aí assim eu falei, ótimo, você veio aqui, a gente fez reiki, isso é muito bom, ok, isso é legal. Mas você precisa também fazer o seu auto-reiki, a sua auto-aplicação. Né? Eu tô citando o reiki, claro que para você fazer reiki você tem que ter toda a formação, né, dos níveis e tal. Quando você faz o nível 1, você já se auto-aplica. Mas o que eu quis dizer? O que ela precisa é saber limpar as energias do corpo dela, né? Poxa, como é que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Eu falei pra ela, vou te ensinar, porque um dia eu também precisei aprender isso. E hoje eu adoro saber disso. Eu acho maravilhoso, porque eu faço limpeza energética no meu corpo todo dia. E eu até tava falando pra um paciente aqui sexta-feira, e eu faço limpeza energética do meu quarto e da minha cama. Ele, sim, e eu durmo melhor. E dá diferença. Ou seja, se você limpa a energia de um ambiente, ele se torna um ambiente melhor. O que eu falei no começo da live? Que os ambientes emitem uma frequência vibracional, né? Então, lugar que tem muita bagunça, que tem muita louça suja, muita coisa acumulada, muito tempo que não limpa essas gavetas, guardando coisa que não precisa, isso tudo é estagnação, a energia fica acumulada. E a tendência dessa energia de bagunçar seu campo energético é muito grande. Então, se você está se sentindo muito cansado, se você está se sentindo confuso mentalmente, eu sempre falo assim que comece limpando suas gavetas, sua casa, organizando, faxinão, porque aí você já começa a dar um movimento melhor para o ambiente onde você fica captando energias, por exemplo. Isso é muito bom de fazer.
Eu sei que a gente pode, muitas vezes, ter uma outra pessoa que preste esse serviço para nós, mas de vez em quando é bom você mesmo fazer. Você limpar suas gavetas, jogar fora o que não usa mais, dar uma mexida no guarda-roupa, tá? Então já começa por aí, tá? Depois, vigiai os seus pensamentos, o que é que tá passando na sua mente, porque pensamento é energia também. A gente pensa, a gente cria, né? Então, poxa, se eu tô tendo muitos pensamentos negativos, eu preciso olhar para onde? Para o meu sistema de crenças. Quando eu olho para o meu sistema de crenças, eu vou entender por que eu tenho pensamentos negativos. A gente tem que acolher isso. A gente precisa acolher isso dentro de nós, tá? Quando a gente acolhe os nossos próprios pensamentos negativos, a gente para de se julgar, para de se chicotear, a gente entende, poxa, esse é meu sistema de crenças, é assim que eu fui criado, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar, eu vou curar meus traumas, eu vou modificar a minha mente inconsciente através de técnicas de reprogramação mental, eu vou começar a trazer afirmações positivas para a minha vida. Existe uma tarefinha que eu já fiz comigo, né, e que se você nunca fez, eu sugiro que você faça, que é a tarefinha da borrachinha, né, que é você colocar uma borrachinha no seu punho, e toda vez que você reclamar ou que você tiver um pensamento assim contra você mesmo, né, você pega a borrachinha e troca de lado. Aí daqui a pouco você pensa, ai, nossa, eu tropecei aqui como eu sou uma burra. Opa, tô reclamando. Ai, mas tudo de ruim acontece comigo. Opa, reclamei. Aí você vai, como é uma ação que você está fazendo, né, trocando a borrachinha, você mesmo vai perceber o quanto que você reclama. E aí você vai começar a se dar conta que talvez você está reclamando demais e deveria reclamar um pouco menos, né? Ou você talvez está se acolhendo um pouco e se chicoteando demais. Acolha seus pensamentos, todos eles. Todos nós temos um tipo de manifestação, uma forma de comportamento, porque em algum momento a gente achou que aquilo era a forma de sobreviver. Muitas vezes a gente sobreviveu por anos com pensamentos negativos porque a gente achava que era desse jeito que tinha que ser, né? A Elisandra falou que maravilhosa essa dica. E sabe também, Elisandra, você pode fazer isso com uma outra pessoa que você more junto, assim, vocês combinam juntos, né? Por quê? Porque daí um ajuda a lembrar o outro. Aí você fala assim pro teu marido, vou dar um exemplo, né? Não sei se você é casada, mas você fala, você reclamou. Aí a pessoa, tá, e ela troca. Um ajuda a lembrar o outro, entendeu? Eu já fiz uma vez isso com meu pai e era muito engraçado, porque um ficava percebendo o outro e lembrando. E a gente pode usar isso para outras coisas também, tá? Bem, vamos lá, deixa eu seguir meu roteiro aqui. Então, lembrando que a mediunidade é normal, natural, todos temos em diferentes formas e diferentes níveis, tá? Tudo no universo é composto de energia e consciências, é aquilo que eu já falei. Toda consciência, ela emite uma vibração que é de acordo com aquilo que ela está pensando e sentindo. E muitas vezes o nosso sistema de crenças é o que nos leva a ser de determinada maneira, tá? Então é isso. Cuidar para não ser influenciado sem perceber, né? Então a gente não pode ser tão inocente assim a ponto de estar sofrendo por uma coisa que às vezes era tão simples de você entender, tá? Poxa, é tão simples fazer uma limpeza energética e eu já aproveito para falar para vocês que estão aqui vendo esse vídeo no Instagram, no link da minha bio. Você entra lá, tá? Clica no Linktree, você vai ser direcionado lá para o Linktree, lá vai ter um link como fazer uma meditação de limpeza energética. Você clica e você vai ser direcionado para o YouTube, é só dar o play e eu te ensino como fazer. É muito fácil, é muito simples. Você vai dar o play, vai sentar, vai fechar os olhos e vai simplesmente seguir o passo a passo que eu deixei pronto lá para vocês. Você pode pegar esse link do YouTube e mandar para outras pessoas também que você acha que gostariam de saber como fazer uma limpeza energética. Mas eu ainda tenho dúvida, eu ainda não entendi. Me chama no direct, fala comigo, eu respondo todo mundo lá, em forma de áudio, muitas vezes a gente troca informações, porque eu sinto que é a minha missão de vida orientar as pessoas dentro desses assuntos. Eu não sei tudo, tem muita gente que sabe muito mais do que eu e eu quero sempre aprender.
E eu gosto de ter pessoas que me ensinem e eu também gosto de ensinar. E como eu já sofri muito com o meu nível de mediunidade, que é um nível de mediunidade bastante aflorado, eu tenho como missão de vida orientar as pessoas que sofrem com isso e que não precisam, na verdade, sofrer com isso, né? E quanto mais a gente começa a entender tudo isso, mais fácil fica, mais a gente dá um passo evolutivo e a nossa consciência se amplia, o que é muito bom, tá? Vamos lá, então. A captação de energia, gente, ela acontece também pelos chakras. Então, se você nunca ouviu falar em chakras, eu quero dizer o seguinte aqui rapidinho. Todos nós temos chakras no nosso corpo todo, tá? E nós temos 7 chakras principais que ficam no centro do nosso corpo, que são grandes centros energéticos onde há um maior acúmulo de energia e um maior movimento de energia, tá? Então, a comunicação que a gente faz com o meio externo, ou seja, o nosso nível de mediunidade, ele acontece a partir dos chakras, tá? Aí, algumas pessoas perguntam assim, mas determinado chakra, ele é mais fácil fazer a comunicação energética por ele? Não necessariamente, porque todos os chakras fazem comunicação energética com os ambientes e com as pessoas, todos eles. Agora, claro que existem pesquisas que trazem a informação, e eu falo por mim também, que a região posterior do chakra laríngeo, que fica aqui no pescoço, e a região posterior do cardíaco, que fica no tórax, é um dos lugares onde é mais comum a gente acoplar as energias. Isso acontece muito comigo, tá? Eu acoplo muito energia pela região das costas aqui, porque ó, o chakra cardíaco tá aqui bem no coração aqui, tá? Só que ele é na frente, mas ele também é atrás. Então pensem na mesma região atrás, vai ser bem no meio das escápulas, ali bem na coluna torácica. Ali é um lugar, um vórtice do chakra cardíaco, que ele faz muito acoplamento energético, principalmente se você é terapeuta. Se você é profissional da área da saúde, se você é médico, se você é acupunturista, se você é enfermeiro, se você trabalha em ambientes de cura, vamos dizer assim, é um local onde as energias parece que colam ali. E é muito comum a gente sentir uma dor na coluna torácica que não é física, que é um acoplamento energético. E é muito comum a gente sentir um peso na nuca também, que é um acoplamento energético, tá? Tem o chakra do umbigo, né, que é o chakra umbilical, que também acontece acoplamento por ali, por isso muita gente tampa o umbigo com esparadrapo, porque quer se bloquear das energias dos ambientes. Não necessariamente, só por ela colocar um esparadrapo, não significa que ela não vá acoplar com as energias de um ambiente. Isso não é garantia de nada, tá? Mas se a pessoa mentalmente ela tá se bloqueando, se fechando, faz sentido que ela acople menos, tá? Todos nós que somos profissionais da saúde, a gente precisa acoplar. A gente não deve ficar se bloqueando. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa estar abertos para os acoplamentos energéticos acontecerem, porque nós já estamos numa posição ali de curador, né? Vou usar essa palavra, tá? Que é até um arquétipo. E o que é que acontece? Poxa, Elizabeth, mas depois você falou que eu fico com dor nas costas, eu acoplo e eu passo a passar mal. Sim, só que depois você vai fazer limpeza energética do seu corpo e vai ficar tudo bem. E você vai, do mesmo jeito que acopla, desacopla. Às vezes, em algumas situações, demora um pouquinho mais, tá? Às vezes você vai fazer uma limpeza energética rapidinha e já desacopla. Dependendo do nível de acoplamento e de como é que tá aquela energia que você acoplou, se ela for uma energia mais assim, entre aspas, pesada, pode ser que você demore mais. Pode ser que às vezes você passe um dia inteiro para desacoplar essa energia, mas vai desacoplar. Isso eu garanto para você, tá? Perguntas até aqui? Alguém quer falar alguma coisa para mim seguir com o meu roteiro aqui? Qualquer coisa vão colocando aqui nos comentários, tá, gente? Precisamos nos conhecer o nosso padrão energético. Isso é muito importante, tá? Qual é o meu padrão energético?
né? Como é que eu sou? Como é que é o meu temperamento? Como são meus comportamentos? Como é que eu costumo agir, né? Como é que eu sou? Eu preciso me conhecer. A partir do momento que eu me conheço, é muito mais fácil eu entender que aquele padrão que eu estou manifestando naquele momento não é meu. Poxa, eu não tenho esse tipo de pensamento, eu normalmente não tenho esse tipo de emoção. Então, já fica meio que claro que você está acoplado com energias que não são suas e que estão se manifestando em você e já está começando a ficar confuso. Você já está achando que aquilo é teu. Às vezes a gente tem sentimentos que não são nossos, tá? Que são puro acoplamento energético. Tá? Gente, quando eu falo acoplamento energético, é a captação de energia que a gente pegou para nós, tá? A captação de energia ocorre por qualquer chakra, isso eu já falei, né? Os chakras superiores, eu já vou falar o que são chakras superiores, tá? Eles são, quando eles estão abertos, eles trazem mais consciencialidade, ou seja, mais consciência. Vamos lá, vou resumir tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Os chakras, eles têm funções no nosso corpo. Os chakras inferiores, eles têm um tipo de função. Os chakras intermediários têm um tipo de função. E os chakras superiores têm outro tipo de função. Como o objetivo hoje é falar mais sobre os superiores, eu vou falar só sobre os superiores. Mas tem várias lives que eu já falei sobre os inferiores e sobre todos os outros, tá? Então é só dar uma pesquisada aí no YouTube, é mais fácil, porque lá tá tudo com os títulos. O Instagram já é mais misturadão, né? Mas tá tudo lá. Os chakras superiores, eles são os chakras da cabeça. Um fica aqui, que é o frontal, e aqui o coronário. O coronário, ele aponta para cima. O frontal, ele aponta para frente, e aqui atrás ele aponta para trás. Então ele é bilateral e o coronário, ele é unilateral, tá? A energia flui, a energia flui, a energia flui. No geral, esses chakras, esses vórtices 3, eles funcionam meio que em conjunto, assim. Tá? Então, tanto que no curso eu junto, né, e faço uma aula só que chama Chakras Superiores. Quem já fez meu curso sabe disso, né, que é uma das partes finais lá da aula, que a gente faz a meditação também, né, para cada um deles. Os chakras superiores, eles têm uma função em nós que é nos conectar com a nossa mediunidade, com o nosso parapsiquismo. Então, como eu já falei desde o começo da live, todo mundo é médium, todo mundo tem parapsiquismo, então todo mundo pode ativar esses chakras para aumentar o seu nível de mediunidade. Todo curso que eu dou, toda aula que eu dou, meus alunos sabem disso, tô falando presencial, tá? Eu sempre faço uma prática com eles que é para um ver a aura do outro, e nunca teve um aluno que não viu, nunca teve, mesmo aqueles que achavam que não iam conseguir. Então a gente faz uma prática lá bem simples e todo mundo vê. Vê a própria aura e vê a aura do colega. No curso online não tem isso, né? Não tem essa vivência. Mas através do curso online a gente consegue trazer todas essas informações. Inclusive tem todos os vídeos lá de como fazer as práticas energéticas. Então a pessoa vai aprender e daí ela vai fazer. E depois ela me conta como é que foi a experiência dela, tá? Agora, eu digo pelos eventos presenciais, porque eu tô junto ali, eu consigo, né, ter essa interação com as pessoas, com os alunos, tanto os alunos da acupuntura, né, quanto os alunos dos chakras, que fazem parte do método Chakras na Prática. Enfim, quando a gente desenvolve esses chakras superiores, automaticamente a gente desenvolve a nossa mediunidade, tá? Por isso que eu fiz essa correlação, né? Qual é a função desses chakras nas nossas vidas, tá? Então eu coloquei até separadinho aqui para explicar para vocês. O chakra frontal, ele está relacionado à nossa compreensão de conceitos mentais. Então ele faz parte do nosso discernimento. É por aqui que a gente fecha as ideias. É quando a gente fala, entendi isso, tô entendendo. É quando a gente começa a evoluir a ponto da gente conseguir olhar para dentro, que a gente consegue interpretar as nossas sensações, que a gente consegue inclusive ver os nossos traços mais fardos, aqueles que a gente precisa mudar, tá? Então, o chakra frontal, ele tem muito essa função. Ele nos auxilia na nossa visão da nossa vida interior, tá? Então, ele nos ajuda a acessar a nossa intuição, a nossa consciência.
Ele nos ajuda também no nosso processo de autodesenvolvimento e na superação de traumas. Então, quando a gente consegue melhorar as nossas dores emocionais, superar traumas, significa que a gente está usando a energia do chakra frontal, tá bom? Agora eu vou falar do coronário. O chakra coronário, ele é o centro de comando. Ele é um chakra que ele fica fora do corpo físico porque ele está mais relacionado à nossa consciência. Então, a nossa consciência, que a gente pode chamar de eu superior, se quiser, ele está muito acoplado aqui com esse chakra. Então, se a pessoa tem esse chakra fechado, por exemplo, ela não tem acesso a ela mesma, na verdade. Ela vive um mundo fantasioso, um mundo superficial, um mundo materialista, um mundo que não é real, tá? E dependendo do nível de crenças, da forma de crenças dessa pessoa, ela pode passar uma vida inteira com o chakra coronário bloqueado, tá? O chakra coronário, ele é a ponte entre o psiquismo e o espiritual, tá? Entre a nossa psique humana, né, que é do nosso cérebro, e a nossa psique, que seria a nossa consciência, o nosso eu superior. O chakra coronário, ele também gera a integração do ser. Então, quando o ser se torna integral, onde há um equilíbrio entre corpo, cérebro, mental e espírito, isso acontece por conta desse chakra aqui, tá? Então, o chakra coronário, ele é um chakra super importante para o nosso desenvolvimento espiritual, tá? Agora, pessoal, eu pensei de nós fazermos uma prática para ativar os nossos chakras superiores, né? Já que nós estamos falando sobre isso e normalmente a gente tem feito prática aqui nas lives. Eu quero saber se todo mundo entendeu o que é mediunidade e também quero saber se todo mundo entendeu que todo mundo é médium, tá? Se alguém ainda não entendeu isso, já coloca a sua pergunta aqui nos comentários, mesmo que você estiver vendo essa live gravada, porque daí eu vou lá e respondo o comentário. Porque esse é o objetivo da live, né? É entender o que é mediunidade, tá? Bem, antes da gente começar a prática aqui, eu vou fazer uma última leitura do conceito de mediunidade, porque algumas pessoas entraram depois, tá? Mediunidade é a capacidade que nós temos de entrar em contato com outras energias específicas que nos causam reações ou sensações. E a mediunidade também pode ser caracterizada como uma abertura de nós que capta informações que estão fora de nós, tá? Então, eu acho que com esse conceito fica bem claro de que todo mundo é médium em algum nível, né? Então, vamos parar de associar mediunidade com religião, vamos parar de associar mediunidade com pessoas. Porque fulano é médium? Porque... Não, eu também sou médium, você é, todos nós somos, e a gente só precisa se desenvolver. E, na verdade, às vezes a gente já até está desenvolvido, mas a gente não está entendendo. É aquela coisa que a gente tem ali acontecendo, mas a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. A gente simplesmente percebe, tá? E quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, boa noite, o que é que acontece? Fica muito mais claro, né? E lembrando também que a gente não precisa se bloquear, o que a gente precisa é limpar as energias frequentemente, para que a gente não se torne muito inocente e acabe às vezes sofrendo com energias que não são nossas, tá bom? Bem, se ninguém tem nenhuma pergunta, então a gente já vai para nossa prática, tá, pessoal? Então eu já vou pedindo para vocês ficarem em um ambiente mais confortável, mais calmo, mais silencioso. Eu prefiro que vocês façam um exercício na posição sentada, tá? Por favor. Deixa eu só mudar aqui, gente, porque eu vou colocar uma outra. Essa daqui, que é a música que eu fiz a abertura, eu acho que essa outra vai ficar melhor, que é a que a gente já tem usado para as nossas práticas. Eu quero que vocês façam a prática sentados, tá? Se possível, com a coluninha reta. Se possível, não façam deitados, tá? Peraí. Ok. Vou colocar um pouquinho mais perto o som. E eu vou começar a guiar vocês agora para a nossa prática, tá bom? Sente-se confortavelmente, com a coluna reta, os pés no chão. Coloque os seus braços sobre as suas coxas. Feche os olhos.
Faça uma respiração profunda. Entre em contato com o aqui e o agora. Muitos pensamentos virão, mas deixe esses pensamentos irem embora do mesmo jeito que eles vieram e foque toda a sua atenção no seu corpo, no momento presente, no aqui e agora. Respire profundamente mais uma vez. Vai relaxando todo o seu corpo. Coloque toda a sua atenção mental agora na região da testa, entre as sobrancelhas. Quando você coloca a sua atenção ali, você começa a sentir essa região. Sinta esta região do seu corpo, a sua testa, onde está o seu chakra frontal. E à medida que você vai sentindo ali essa região da testa, entre as sobrancelhas, você vai sentindo a parte de dentro da sua cabeça também. Conecte-se com esta região agora. Deixe a sua consciência conectada com essa região. Deixe a sua mente conectada com essa região. E agora você vai começar a pulsar o seu chakra frontal. O que é pulsar? Você vai imaginar que abre um orifício e que uma energia começa a sair para frente no seu chakra frontal. Você vai pulsando ele e a energia vai indo para frente. Da cor que você quiser, da cor que você imaginar. A cor é sua. Ou a cor que vir para você, tá? Que a sua intuição vai trazer para você. Vá pulsando e vá jogando energia para frente. Toda vez que a gente exterioriza energia para fora, nós estamos estimulando o fluir energético desse chakra. Não se preocupem porque a energia não acaba. O fato de você jogar ela para fora não quer dizer que você vai perder energia. Pense num rio. O rio ele precisa de movimento, ele precisa fluir. E o fato da água ir para um lado não quer dizer que ela vai acabar, quer dizer que ela está fluindo. E é assim que a gente imagina o chakra, a energia não vai acabar, a gente precisa dar movimento para ela fluir. Continue pulsando e agora você vai abrir um orifício na região de trás do chakra, que fica lá na região posterior da cabeça. Abra um orifício atrás e comece a exteriorizar a energia para trás. Deixe o seu chakra frontal ativado agora, jogando energia lá para trás. Então você pulsa energia para frente, ao mesmo tempo que você pulsa energia também para trás. Vá pulsando energia na frente e energia atrás ao mesmo tempo, da cor que você quiser. Não perca o foco, não perca a atenção, sua atenção precisa estar nos chakras. E agora, concentre toda a sua atenção no topo da cabeça. Imagina que um orifício se abre no topo da sua cabeça e você começa também a exteriorizar energia para cima. Agora você está pulsando a energia do chakra coronário. Deixa a energia fluir lá para cima. Vá pulsando, pulsando, pulsando e a energia vai lá para cima. E à medida que você pulsa energia para frente, você pulsa energia para trás, você pulsa energia para cima,
Todas as regiões da sua cabeça agora estão exteriorizando energia para fora do seu corpo. Continue pulsando. Agora você vai imaginar que sai energia por todas as partes da sua cabeça, como se abrissem orifícios por toda a sua cabeça, e você começa a fazer uma limpeza das energias da cabeça. A energia sai pela nuca, sai pelos lados, sai pela frente, sai para cima. E à medida que você concentra a sua atenção no seu chakra coronário, você imagina ele se ampliando lá para cima e que você vai se conectando agora com a sua parte divina, com o seu eu superior, com a sua intuição, com a sua consciência. Com você, com a sua parte espiritual. E agora você vai percebendo que você é parte de um todo, que você é o todo e o todo é você. Fique com essa sensação aí um pouquinho. Sinta essa sensação em você, essa sensação de ser integrado. E agora, deixe toda essa energia descer pelo seu corpo todo, vai fazendo um movimento energético para baixo, até que ela chegue lá nos pés, e você joga essa energia para a terra agora, pelas plantas dos pés. Deixa ela descer. E aos pouquinhos, você vai voltando para o aqui, para o agora. Vai se conectando comigo aqui de volta na live, pode abrir os seus olhos. E aí eu quero saber se tem alguém que não está se sentindo bem. Se tiver alguém que não está se sentindo bem, por favor, escreva nos comentários, tá? Quando a gente faz a ativação dos chakras superiores, é muito comum que a gente sinta meio fora, assim, meio desconectado, porque isso de fato acontece, tá? Lembra que nós somos formados por várias camadas energéticas sutis, né? E às vezes a gente dá uma desconectada e volta, tá? Então, isso acontece muito quando a gente vai fazer uma meditação, né? Então, se ninguém colocou nada que não tá bem, eu suponho que esteja todo mundo bem. Bem, como nós estamos chegando no final da live, enquanto eu vou falando as considerações finais aqui, eu quero dizer que se alguém que fez a prática quiser comentar aqui como é que foi, só fala alguma coisa, né? Como é que se sentiu, para que todos possam saber, né? Compartilhe conosco aí a sua experiência, por favor. E se você está assistindo essa live gravada e fez a prática, escreva aqui nos comentários também. Muitas pessoas me mandam no direct. Tudo bem, eu acho ótimo, mas eu gosto que vocês coloquem nos comentários, porque nos comentários todo mundo pode ver a experiência, a não ser que você não queira, né? Mas aí é uma questão pessoal. Mas é legal porque a gente compartilha a experiência com as outras pessoas, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor. Gente, então estou chegando ao final, né, desse vídeo, que eu fiz essa correlação da mediunidade com os chakras superiores, né? E eu também quero dizer para vocês que eu tenho um curso, né? O meu curso se chama Chakras na Prática. Esse curso ele foi desenvolvido para profissionais da área da saúde e profissionais da área da acupuntura, estudantes da área da acupuntura, da medicina chinesa, onde eu ensino o método de tratamento chakras na prática, tá?
A Edna fez o curso, falou que foi muito bom, obrigada por compartilhar. Ah, desculpa, não sei se é o curso ou se é a prática, porque fez os dois, né, Edna? Para você saber mais informações sobre esse curso, você pode clicar no meu link da bio do Instagram e se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo onde você está assistindo, tá? Então, muito bom, que legal que vocês fizeram, fico feliz. Espero que estejam bem, né? Porque acontece, às vezes, quando a gente ativa muita energia da cabeça, a gente fica um pouquinho desconectado. Mas se isso acontecer, coloque bastante atenção nos pés, né? Porque daí você joga a energia mais para baixo, você aterra e fica tudo bem, tá? Pessoal, então chegamos a 1 hora aqui, né? Falamos muito sobre mediunidade, então você que de repente está chegando agora, né? Volta na gravação e assiste a live do começo, porque foi uma live muito legal. Eu acho que é um assunto assim muito importante para todas as pessoas, para quem trabalha como terapeuta, muito importante também. E eu vejo vocês então na próxima semana, né, com o nosso próximo tema. Uma ótima noite para todos, uma ótima semana, né, porque nós estamos só começando a semana. E eu vejo vocês. Um beijão, pessoal!